Bem, amigos, que a paz de Deus envolva a todos nós aqui nesse momento, todos vocês que estão aí nos assistindo, para que possamos estabelecer essa sintonia com Deus, com os amigos espirituais, com a finalidade de darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento, para a disseminação do pensamento da doutrina espírita, disseminar o próprio pensamento do Cristo. Vamos então, nesse momento, numa breve prece, rogar a assistência e o amparo justamente desses amigos espirituais, que nos ajude, que nos fortaleça, que continue nos ajudando hoje e agora, para todo sempre. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre um tema que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, inspirado pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 9, intitulado Reuniões Cristãs. Para tanto, quero pedir licença aos senhores para ler apenas o primeiro parágrafo desse capítulo, que é justamente uma passagem do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Apenas 4 linhas. E diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Essa passagem do Evangelho de João, onde estava ali naquele momento acontecendo uma reunião, um encontro, estavam todos escondidos, os cristãos, com medo dos judeus, das perseguições que já tinham naquela época, e chega Jesus e deseja justamente a paz para todos. Vejam bem, já antes mesmo do Cristo, as reuniões, de um modo geral, elas sempre aconteceram. Rapidamente aqui, numa introdução, a reunião, sabemos muito bem, é um encontro de pessoas com um objetivo normalmente único ou com objetivos similares. As pessoas se reúnem pelas mais diversas razões. As reuniões profissionais, você tem as reuniões políticas, você tem as reuniões sociais, você tem as próprias reuniões religiosas, você tem as próprias reuniões familiares. Isso é um fenômeno natural, é um reflexo natural da própria estrutura psicológica, emocional e, por que não dizer, sociológica do próprio ser humano. O ser humano, ele é um ser gregário. Ele foi criado para viver em sociedade, para viver em comunidade. Então, é perfeitamente natural que as pessoas se reúnam, se encontrem em um determinado local, justamente para poder compartilhar mais ou menos as mesmas ideias ou os mesmos objetivos. Pois bem, antes mesmo do Cristo, como falei, as reuniões ditas de cunho, vamos dizer assim, religioso ou filosófico, elas já aconteciam. Os avatares, os grandes mestres antes de Jesus também, com certeza, realizavam também esses encontros para poder conversar, para poder discutir sobre a sua doutrina, sobre a sua filosofia, sobre a sua forma de pensar, tendo como o objetivo de auxiliar aquelas pessoas que estavam ali com ele, com o objetivo de compartilhar, claro, suas ideias, mas com a finalidade final de ajudar, porque ele entendia que as suas ideias, a sua forma de pensar, de agir, poderia auxiliar, ajudar a essas pessoas. Nós estamos falando em grandes mestres,
grandes avatares. Estamos falando daquelas pessoas que se preocupavam, claro, com o bem-estar da sociedade, das pessoas. Porque sabemos muito bem, existiam pessoas que se reuniam com o objetivo de prejudicar outras pessoas. Não são essas pessoas que nós estamos nos referindo. Estamos falando de grandes mentes, de espíritos que já tinham uma certa maturidade, independente da sua religião. Você vai ver que as religiões, elas realizam reuniões, sejam elas tenha por base o cristianismo ou não. Os budistas fazem suas reuniões, os muçulmanos fazem as suas reuniões, os católicos fazem as suas reuniões, os pentecostais fazem as suas reuniões, os neopentecostais fazem as suas reuniões e os espíritas também fazem as suas reuniões. Todos eles fazem, que é natural, como falei, com o objetivo de estudar, de conversar e de disseminar as ideias daquela sua religião, ou daquela sua filosofia, ou daquela sua doutrina. Então isso era e é muito comum, é uma prática inclusive saudável, isso nós temos que concordar. Então vejam bem, vamos identificar lá no livro de Deuteronômio uma proibição feita por Moisés, dizendo que não era permitido fazer reuniões, no caso aqui, reuniões para poder conversar com os mortos, reuniões de cunho espiritual. Ele usa inclusive a expressão que era abominável. Não era permitido esses encontros. Mas por que não era permitido esses encontros ou essas reuniões? Por que essa proibição? Moisés percebeu, ele identificou que esses encontros, que essas reuniões estavam meio que deturpando a verdadeira finalidade desses encontros, dessas reuniões. No caso ali, eram reuniões de cunhos religiosos. E eram reuniões ainda, muitas delas, de cunho espiritual, ou seja, procurava-se manter contato com os mortos. Então lá, como eu falei, em Deuteronômio, já havia uma proibição quanto a isso. Lá em Levítico também você vai identificar alguma proibição nesse sentido. Mas, como falei, por que essa proibição? Justamente, como coloquei, havia uma deturpação da finalidade desse encontro, desse conversar com os mortos, de você realizar essas reuniões com essa finalidade. E o que é que as pessoas comumente faziam naquela época? Ou pelo menos na sua maioria, quando se prontificavam a realizar reuniões dessa natureza, de conversar com os mortos. E eles tinham como finalidade realizar adivinhações, procurar soluções financeiras para o momento que eles estavam se encontrando, para saber, única e exclusivamente, por curiosidade, da vida alheia. Então, por aí você vê que haviam motivos banais, haviam motivos que completamente desnecessários e que, de certa forma, não acrescentavam em nada para a melhoria das pessoas, para a melhoria de quem estava realizando aquelas reuniões mediúnicas ou reuniões espirituais, não chamasse mediúnica, né? Chamasse reuniões espirituais. Não acrescentava em nada também para os próprios espíritos que, de certa forma, se manifestavam, porque os motivos eram fúteis, eram motivos banais. Então, as chamadas reuniões cristãs, palavra derivada de Cristo, ela, para poder ser considerado essa reunião cristã, ela tem que atender a uma finalidade sublime, a uma finalidade séria, a uma finalidade que tem como objetivo manter essa integração entre o mundo físico e o mundo espiritual e, a partir daí, claro, produto desse encontro, dessa reunião, produzir, vamos dizer assim, o auxiliar o processo evolutivo dessas almas,
tanto aqueles que se encontram na condição de encarnados, quanto daqueles que se encontram no mundo espiritual. Ou seja, um objetivo de produzir uma melhoria dessas pessoas, produzir uma melhoria dessas almas. Fazer com que nesse contato vá se despertando também o lado espiritual daqueles que aqui estão, mas não perdendo jamais, de hipótese nenhuma, esse foco, que é justamente manter essa integração e produzir, através dessa integração, produzir o processo de aprimoramento dessas almas, do melhoramento dessas pessoas enquanto seres humanos ou enquanto espíritos, e no caso aqui, espíritos imortais. Então, vamos lembrar, por exemplo, que nesse capítulo ele faz referência naquele momento quando, após o terceiro dia, a crucificação de Jesus, quando Jesus foi morto, Jesus, eis que aparece para a figura de Madalena. Logo em seguida, ela vai de encontro ali aos apóstolos e relata que encontrou Jesus, encontrou o Mestre. E a partir daquele momento ali, Emmanuel dá uma interpretação dizendo que a partir daquele instante ficava-se autorizado, vamos dizer assim, ficava-se permitido se realizar as reuniões de cunho espiritual, de manter contato com os mortos. Ou seja, caía-se ali agora, entrava-se a lei de Moisés, que estava registrada lá em Deuteronômio, em uma flexibilização. Jesus agora apresenta uma flexibilização desta lei, mostrando que esses encontros, essas reuniões, elas estão permitidas e elas são necessárias para que possa auxiliar, como já falei, esse processo de transformação, esse processo de modificação, de melhoria do ser humano e também melhoria, por que não dizer, dos espíritos que se manifestam nessas reuniões. Então, a partir daquele instante ali, estava-se, vamos dizer assim, autorizado para poder realizar esse encontro, realizar tarefas dessa natureza. Então, para que se possa realizar, já que está se autorizado realizar essas reuniões, existem os critérios que eu já mencionei alguns aqui. Dentre eles, a própria seriedade dessa reunião, inclusive também o próprio comprometimento também, que faz parte da seriedade, das pessoas que participam dessas reuniões. Precisa haver um comprometimento e uma seriedade. Esse comprometimento com a seriedade andam de braços dados nessa situação. Isso para qualquer reunião dita séria. Se você for, por exemplo, para a Igreja Católica, realizadas assim aquelas reuniões, as missas, ali o padre está imbuído em uma posição séria. O objetivo ali daquela reunião, daquela missa, é algo sério. O objetivo de transmitir o conhecimento do cristianismo, de disseminar o conhecimento, o postulado da Igreja Católica, aquilo é feito de forma séria, sem querer discutir aqui o mérito, se eles estão certos na sua forma de pensar ou não. Não é esse o nosso objetivo aqui. Mas para eles estão fazendo caráter sério, para os evangélicos, para os budistas, os hinduístas e para os espíritas. Aquelas pessoas que abraçam essas causas, as pessoas que abraçam essas religiões, as pessoas que abraçam essas doutrinas, essas filosofias, que acreditam nesses seus postulados, nessas suas informações, nesses seus ensinamentos, claro, eles tendem a realizar um trabalho sério e precisam estar comprometidos com aquela causa. Até porque, para as pessoas que começam, que estão participando dessas reuniões, identifiquem, olhem para aquelas pessoas que estão principalmente à frente dessas reuniões e que possam perceber que essas pessoas servem como exemplo, como modelo, ou indicam como deveríamos ou devemos nos portar, ou pelo menos aquelas pessoas que participam daquela reunião, daquelas pessoas que estão ali participando daquele encontro. Então, o comprometimento é extremamente importante. Então, nesse capítulo, Emmanuel, ele
traz um pouco a mais para a interpretação dessa parte, desse capítulo 9, é focando mais nas reuniões cristãs, que eles chamam de reuniões de cunho espiritual. E aqui vai, claro, alguns comentários nossos, principalmente para as reuniões espíritas. As reuniões espíritas, não só as reuniões chamadas doutrinárias, que devem ser reuniões sérias, as reuniões de grupo de estudo, que também, claro, tem que ser sérias, como também a própria reunião mediúnica, que, claro, também tem que ser uma reunião séria. Todas essas reuniões têm que ser realizadas com um propósito sério, com o objetivo de auxiliar as pessoas que estão à volta, encarnadas e desencarnados, como eu já mencionei aqui várias vezes. Então, essa seriedade é importantíssima, até porque para dar também credibilidade àquilo que está sendo discutido, os pensamentos que estão sendo analisados, que estão passando por processo de reflexão, sobre o conhecimento que está sendo ali abordado. Então, também isso precisa se passar uma credibilidade. Então, essa importância, eu estou insistindo muito nessa palavra, né? Seriedade, ela é fundamental. Fundamental, porque é da seriedade que vai gerando um comprometimento das pessoas. Eu, como sempre falo, as reuniões, ditas reuniões mediúnicas, por exemplo, são reuniões ou grupos mediúnicos, normalmente, em sua grande maioria, são grupos fechados, mais ou menos com as mesmas pessoas. As pessoas têm que ter um comprometimento, conhecer um pouco sobre a doutrina espírita, conhecer sobre reuniões mediúnicas, sobre mediunidade. Existe uma série de pré-requisitos que a pessoa precisa ter para participar dessas reuniões, além da boa vontade e da seriedade, é importante. Mas essas pessoas, elas têm que entender que uma reunião mediúnica, principalmente aquelas de cunho de socorro, os chamados pronto-socorro, o participante dessa reunião, ele não pode vir ou comparecer a uma reunião dessa no dia que dá, usando assim uma linguagem popular. Ele frequentar uma reunião, ou participar de um grupo desse, onde ele vem no dia que dá certo, ou seja, ele não prioriza aquela reunião para aquele dia, porque sabemos muito bem que as reuniões mediúnicas, um dos critérios da seriedade, é ela ser realizada no mesmo local, no mesmo dia e no mesmo horário. Porque aí já vamos começar a perceber e identificar uma organização. E não podemos entender que a organização não é só nossa, que estamos aqui no corpo físico, no mundo material. Não podemos esquecer que o mundo espiritual, principalmente os amigos espirituais, eles são organizados. Eles têm compromissos, eles têm tarefas que eles realizam. Eles comparecem muitas vezes naquelas reuniões mediúnicas, os mentores espirituais, concluindo ali aquela atividade. Muitos deles têm outras reuniões, têm outros compromissos. Então, o respeito ao dia, ao horário, ao local, isso é um indicativo de seriedade. É um indicativo, existem outros. Mas esse é um indicativo de seriedade dos componentes, dos grupos, das pessoas que compõem esses grupos. Então, isso é importante, super importante. Entendam bem que, falando um pouco das reuniões cristãs, a gente vai voltar aqui um pouquinho no tempo, vamos lembrar que naquela época do Cristo, se tinha muita dificuldade para realizar essas reuniões cristãs. Primeiro, pelas próprias distâncias que se percorria de uma cidade a outra, o próprio desconhecimento da população daquela época, o nível de consciência daquelas almas daquela época, a regimentar aquelas pessoas. Eles já sabiam que vinha um Messias, que esse Messias ia trazer uma mensagem da Boa Nova, que veio para poder salvar, vamos dizer assim, o povo judeu, enfim. Havia mais ou menos uma informação nesse sentido, que as pessoas acreditavam e começaram a identificar Jesus como ser esse Messias, não só pela sua mensagem, mas principalmente pelo que ele realizava, as curas que ele realizou. Tudo isso chamou, despertou a curiosidade das pessoas, e as pessoas começaram a olhar Jesus com outros olhos. E claro, essa postura de Jesus começou a gerar um certo desconforto para o poder religioso dominante da época. Os membros ali do Sinédrio, os sacerdotes ali do Sinédrio, começaram a não gostar, começaram a
ficarem incomodados com a presença de Jesus e a mensagem do Cristo que estava sendo passada, as curas que ele realizava, e perceberam que Jesus começava a cair na simpatia das pessoas, como de fato isso aconteceu. Só que Jesus, como ele dizia, ele não veio para destruir a lei, né? Ele veio inclusive para fazer valer a lei, para que a lei pudesse ser efetivamente cumprida. Então, os cristãos, as pessoas que começaram a simpatizar pelo Cristo, eles começaram a sofrer uma certa discriminação, um certo preconceito, uma certa perseguição. E principalmente após a crucificação de Jesus, aí foi que se liberou, vamos dizer assim, usando a linguagem popular, as caças ou a caça às bruxas. Começou-se efetivamente a perseguição aos cristãos. Então, todas as pessoas que eram identificadas como cristãos eram presos pelos romanos, pela guarda do próprio Sinédrio, e eram levados a julgamento, eram crucificados, eram presos, enfim, os mais diversos tipos de constrangimento, né, as mais diversas atitudes cruéis por parte dessas pessoas. Então observe que os cristãos eles procuravam, né, se reunir, mesmo com aquela proibição. Observe, né, nós estamos falando de reuniões cristãs. Então eles procuravam se reunir, fazer com que essas reuniões cristãs pudessem acontecer. Alguns se reuniam nos cenáculos, né, daquela época, como se podia, e chegando muitas vezes ao ponto, quando a perseguição estava assim tão acentuada, que muitas reuniões aconteceram, principalmente em Roma, nas catacumbas. Ou seja, os cristãos iam se encontrar para se reunirem, para poder discutir, conversar sobre Jesus, sobre o seu ensinamento, sobre o destino do cristianismo. Eles iam se encontrar nas catacumbas, nos cemitérios, à noite, inclusive, era quando, claro, a maioria das pessoas já estavam recolhidas aos seus lares. E também que cemitério é um local que, de certa forma, produzia também um certo temor. As pessoas tinham um certo receio de entrar em cemitério. Até hoje, né, existem algumas pessoas que têm assim, uma certa resistência, que têm um certo, vamos dizer assim, não se sentem bem, se sentem desconfortáveis entrando em um cemitério, por questões aqui que a gente não vai discutir. Então, para se realizar essas reuniões, vejam a que ponto precisou-se chegar para realizar essas reuniões. Hoje, claro, século XXI, nós realizamos as nossas reuniões, principalmente as reuniões espíritas, que o espiritismo também sofreu perseguição ou perseguições. Não é? Então, Kardec teve uma parte de seus livros queimados naquela época, né, com a disseminação ali das obras, da sua obra, uma parte delas foi queimada, e tudo isso é perseguições. Hoje, nós não precisamos passar mais por isso, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, nós não enfrentamos mais as situações. Os centros espíritas têm as suas portas abertas, temos as nossas reuniões públicas, tem algumas reuniões que são fechadas, algumas delas, como, por exemplo, as reuniões mediúnicas, a reunião de cunho espiritual, propriamente dita, por critérios também que a gente não vai analisar aqui para não desviar o foco. Mas nossas reuniões hoje tem as reuniões públicas, onde as portas estão abertas, as pessoas podem entrar, participarem, assistirem às palestras, assistirem às chamadas reuniões doutrinárias, podem participar dos grupos de estudo para poder conhecer, entender um pouco mais sobre a doutrina espírita e entender também um pouco mais sobre o próprio cristianismo. Nós hoje não precisamos mais ir para os cemitérios, nós não precisamos ir para locais ermos, no meio de uma mata, de uma floresta, locais distantes, não é? Dos grandes centros ou de cidades ou povoados, para poder realizar as nossas reuniões. Hoje as reuniões espíritas e as reuniões cristãs, de um modo geral, são realizadas dentro das cidades, dentro das comunidades, sejam cidades ou comunidades pequenas, médias ou grandes, não importa, as reuniões elas são realizadas, pelo menos no nosso país. Claro, existem alguns países aí, ainda no nosso mundo, hoje são poucos, mas ainda tem, onde existe uma certa discriminação, existe ainda uma perseguição, existem bairros que os moradores pertencem à religião A, outros
pertence à religião B. Tudo isso são ainda requisitos daquela época de mentes ainda pequenas, mentes exclusivistas, onde eles se acham verdadeiramente detentores da verdade, e que as pessoas que não comungam com aqueles mesmos pensamentos, aquela mesma forma de ver, de refletir, eles devem ser descartados, devem ser excluídos, ou muitas vezes terem suas reuniões, seus encontros proibidos. Existe isso ainda? Existe. Poucos, mas ainda existe. E acreditamos, como a doutrina espírita nos ensina, através do próprio processo evolutivo do qual nós estamos submetidos, através da própria ampliação da consciência das pessoas e do próprio aprimoramento das leis humanas. Hoje se combate muito a intolerância religiosa. A intolerância religiosa ainda existe, mas, em contrapartida a isso, existe um combate contra a intolerância religiosa. A nossa Constituição prevê o livre culto das religiões, desde que você respeite as leis do seu país, a Constituição, né, que não tenham finalidades bélicas, finalidades dessa natureza, apenas para discutir, conversar sobre sua doutrina, sua religião, pregar o amor às pessoas, a procurar harmonizar a sociedade com a qual você faz parte, elas são perfeitamente autorizadas, são permitidas pelos poderes políticos dominantes atualmente. Então, as reuniões ditas cristãs, elas podem ser realizadas hoje com muito mais liberdade. E claro, nós temos que aproveitar justamente essa oportunidade, desse encontro, dessa reunião, para poder realizar essas nossas atividades. Porque o conhecimento, as reuniões, elas têm finalidade, claro, adquirir conhecimento, né? Discutir o conhecimento. Esse conhecimento ele precisa ser disseminado, discutido, porque, como sabemos muito bem, ninguém é o dono da verdade. A verdade, ela, de certa forma, ela é relativizada pela própria condição relativa do espírito. Porque se nós estamos em um processo evolutivo, e esse evolutivo passa pela capacidade de interpretação, de maturidade do senso moral, de percepção do mundo, consequentemente, a compreensão da realidade ela vai se alterando à proporção que essa consciência vai amadurecendo, vai se aprimorando. Você vê que a criança ele tem uma visão de mundo diferente. Quando chega na adolescência, a pessoa tem uma visão de mundo de uma maneira. Quando chega na juventude, a pessoa já vê a vida de uma outra forma. E quando vai chegando ali à meia-idade, a visão já é completamente diferente. E quando chega na terceira idade, também a visão está muito mais ampliada, está muito mais maduro. Porque muitas vezes o corpo físico já não mais responde, né, com todo aquele vigor, mas a pessoa amadurece, a alma, de certa forma, ela amadurece. O espírito amadurece. Estou dizendo de certa forma porque existem aquelas pessoas, aqueles espíritos que são remitentes. Tem aquelas pessoas que têm aquelas ideias fixas e não estão abertos a nenhuma modificação, a nenhuma transformação. Claro, quando a gente fala modificação, transformação, mas são modificações, transformações para melhorar o ser humano, para fazer com que as pessoas possam viver mais em harmonia, viver num ciclo realmente de amizade, de amor, não para gerar dissensões, para gerar separativismos, criar ambientes hostis, polarizados. Não é essa a razão. Não, pelo menos deve-se evitar algo dessa natureza. Então, as reuniões hoje cristãs, elas estão perfeitamente autorizadas. Então, esse encontro desses estudos é fundamental para, inclusive, sedimentar esse próprio conhecimento e que essas reuniões assim perdurem, assim permaneçam. Porque qualquer ideia, qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer religião, ela, para se manter viva, é necessário que alguém pense sobre ela, é necessário que alguém fale sobre ela, é necessário que alguém estude sobre ela, é necessário que alguém divulgue, pois senão, do contrário, ela poderá acabar morrendo, pode cair no próprio esquecimento, como muitas religiões, muitas filosofias ficaram aí ao longo da história, que hoje praticamente você vê poucos registros sobre determinadas religiões, determinadas filosofias.
Claro, existe o fator hoje da própria tecnologia que facilita o conhecimento do ser humano, o progresso da humanidade, o progresso tecnológico hoje facilita até esses registros. Há 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, você não tinha essa facilidade que hoje nós temos, registros manuscritos, iconográficos, os registros até orais, gravados, não se tinha. Hoje você tem inúmeros recursos que se permitem você deixar esses registros. Então, essas reuniões cristãs, essas reuniões que Emmanuel fala, essas reuniões de cunho espiritual, precisa ter todo esse cuidado. Precisamos observar isso. E a humanidade precisa, é necessário colocar isso, que a humanidade precisa realizar essas reuniões cristãs. É necessário, quando eu digo essa reunião cristã, estou falando agora dentro da abordagem de Emmanuel, essa reunião de cunho espiritual. Até porque nós não para nós não perdermos, melhor dizendo, me desculpe, essa ideia, muitas vezes, de estarmos envolvidos no mundo físico, envolvidos nas questões de ordem material, nós esquecemos muitas vezes que somos seres espirituais. São seres espirituais que estamos passando um período encarnado. Sabemos que a matéria, que o mundo físico, ela impõe determinadas condições. O espírito, quando aqui chega, acaba se envolvendo pelo mundo material, pelos prazeres do mundo, aflora novamente aqueles sentimentos menores, aqueles sentimentos que sabotam, inclusive, esse próprio entendimento, e faz com que o indivíduo, muitas vezes, esqueça. O indivíduo perde, efetivamente, ou tenta, pelo menos, perder essa filiação espiritual. O indivíduo não quer saber disso, porque ele, quando chega aqui, ele só acredita naquilo que ele pode pegar, naquilo que ele pode ver. E sabemos muito bem que, para que algo possa existir, não quer dizer que você tenha que tocar. Vemos, por exemplo, vemos muitas vezes os sinais aí dos aparelhos celulares, da telefonia, que você não vê, você não pode tocar, mas eles existem. Existem e estão aí no nosso entorno, facilitando a comunicação entre as pessoas nos mais diversos pontos do nosso globo. Então, as reuniões cristãs, essas de cunho espiritual, elas precisam ser realizadas para que o espírito possa entender, sedimentar na sua consciência, principalmente na condição de encarnado, que quando ele morre, quando ele desencarna, a vida continua. O indivíduo perde o corpo físico, mas a vida continua. Nós presenciamos muitas vezes, nós que lidamos com reuniões mediúnicas, já atendemos alguns espíritos através dos médiuns do grupo do qual eu faço parte, e eles estarem completamente, vamos dizer assim, alheios a essa condição de estarem hoje, ou se reconhecerem que se encontram no mundo espiritual. Eles não sabem, ou seja, eles estão com aquela ideia fixa de que ainda estão no corpo físico. Tanto é que eles querem manter os mesmos hábitos, eles querem manter os mesmos costumes, chegando a uma fixação mental tão grande que eles sentem literalmente as mesmas necessidades que o corpo físico impõe. Tem aqueles que sentem a necessidade de um alimento mesmo, que possa ser mastigável, As necessidades fisiológicas, o próprio André Luiz traz alguma coisa sobre isso nos seus livros, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, que espíritos que ainda estão ligados ainda ao corpo físico, que trazem no seu psiquismo essa necessidade. E aí, quando nós, nesse diálogo, nessa conversa com essas entidades, com esses espíritos, nós vamos tentando ali, através dessas reuniões cristãs, tá vendo? Essas reuniões de cunho espiritual, chamadas reuniões mediúnicas, nós vamos tentando esclarecer a eles, mostrar a eles que eles estão vivendo agora outra realidade. Você não vai conseguir, em uma conversa de 5, 10 minutos, querer que ele altere, mude completamente a sua forma de ver a vida, na sua plenitude, não. Seria uma audácia da nossa parte achar que vamos conseguir tal intento. Mas, pelo menos, dar uma luz, e a partir dessa luz que você lançou para ele, ele mesmo, com o passar do tempo, com as sucessivas experiências, com as suas reflexões, ele vai percebendo essa mudança e comece a identificar que ele já deixou o corpo físico e que agora vive no mundo espiritual e que a vida continua. E aí, claro, naturalmente, ele vai entrando por outros parâmetros, vai aprofundando a sua reflexão e vai começando a tentar entender, compreender por que isso acontece, qual é a finalidade,
qual é a razão. E esse entendimento, é bom colocar, isso acontece através somente desse trabalho em conjunto, dessas reuniões que nós realizamos. É claro, é necessário que a parte individual tem que ser feita. Faz por ti que eu te ajudarei. Nós precisamos fazer a nossa parte. O indivíduo precisa se interessar, o indivíduo precisa buscar, o indivíduo precisa esforçar-se nesse sentido. Mas o encontro, o apoio, a discussão entre as pessoas que fazem parte dessas reuniões é de fundamental importância. Na sua própria família, a espírita, por exemplo, ela estimula, chama a atenção para que nós procuremos realizar o evangelho no lar, ou o culto no lar, como muitos conhecem. É uma reunião, e é uma reunião cristã, que não deve ser uma reunião, o evangelho no lar, não deve ser uma reunião de cunho mediúnico, não deve ser, tem que ser evitado. Ali é uma reunião de estudo, é uma reunião de confraternização entre os membros daquela família, é uma reunião também para que possamos estar emanados com Deus, né, nessa sintonia com a espiritualidade, mas sem estimular manifestações de cunho mediúnico, como falei. Então, essas reuniões, elas são necessárias e precisam ser realizadas. Aí está uma outra reunião cristã, que também precisa ter o mesmo caráter de seriedade, o mesmo dia, o mesmo horário, precisa-se ter ali o mesmo local para que possa se realizar essas reuniões, para que você possa inclusive atrair, para que você possa permitir que os amigos espirituais possam ali se fazer presentes, porque, como eu disse já alguns minutos atrás, eles são organizados. Então, eles sabem que naquele determinado local, naquele mesmo dia, naquele determinado horário, eles ali comparecem, porque existe um grupo de pessoas que estão reunidos ali, realizando uma reunião cristã, ou uma reunião de cunho sério, que tem como finalidade a melhoria da convivência familiar, e claro, isso acaba refletindo na sociedade do qual todos nós fazemos parte. Sabemos que a família, ela é a célula, né? Uma célula da sociedade. Então isso também é uma reunião cristã e tem que ser levada com toda a seriedade que essa reunião necessita. Então, é necessário também de colocar isso, de perceber isso, que essas reuniões cristãs, essas reuniões, já agora especificamente reuniões de cunho mediúnico, né, voltando um pouquinho aqui, me permitam, precisamos ficar bem atentos. Por quê? Porque essas reuniões, quando elas não são sérias, essas reuniões, quando são feitas sem se respeitar essa seriedade, esses critérios, a boa moral, o esforço das pessoas, o estudo, o comprometimento, você abre espaço para a influência dos espíritos, vamos dizer assim, os nossos irmãos mais atrasados, os chamados espíritos, muitos chamam assim, eu não gosto muito dessa expressão, mas para a gente transmitir melhor a ideia, você acaba atraindo para si espíritos chamados espíritos das trevas, vamos dizer assim. São irmãos nossos, é meu irmão, é seu irmão, mas que estão ainda em um nível evolutivo muito abaixo, onde ainda alimentam muito ódio, muito rancor, sentimento de vingança, né? A necessidade de querer dominar, de exercer o poder, o controle das pessoas. Então você acaba por atrair essas entidades para esse grupo, para essas reuniões que muitos acham que são reuniões cristãs, que são reuniões sérias. Então isso pode trazer um problema muito sério, muito grave para esse grupo, podendo não só desestabilizar o próprio grupo, a própria reunião mediúnica propriamente dita, ou essa reunião cristã, mas pode chegar ao ponto de extrapolar e atrapalhar até a sua vida pessoal, porque essas entidades podem sair em perseguição aos membros daquele grupo, sair acompanhando essas pessoas no seu dia a dia, para poder interferir na vida dessas pessoas, trazendo situações embaraçosas, prejudicando essas pessoas no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, pode trazer sérios danos, sérias dificuldades, como inclusive nós temos aí registrado de pessoas que realizavam muitas vezes reuniões
de cunho espiritual. Em princípio pode ter começado até com uma certa seriedade, mas por falta daquela perseverança, por falta de um estudo, por falta de um entendimento melhor, acabaram se comprometendo, principalmente aquelas pessoas ou aqueles grupos que ganharam muita notoriedade, aquelas pessoas que ganharam, não é, a luz dos holofotes, que chamou a atenção. Eis que de repente essas pessoas acabam por serem surpreendidas pela sociedade, pelas pessoas que acabam acompanhando, porque eles acabam atraindo essa atenção. E aí esses espíritos que querem desestabilizá-lo aproveitam este momento justamente para poder trazer esse dano, trazer esse desconforto para essa pessoa. Então isso é muito ruim, isso é muito danoso. Então esse é um cuidado que precisamos ter. Aqui é um recado para as pessoas que participam das chamadas reuniões mediúnicas. Essas reuniões de cunho espiritual, propriamente dita. É um aviso, é um alerta, inclusive que o nosso próprio Emmanuel, ele tenta trazer para aquelas pessoas, aqueles amigos que fazem parte desses grupos, dessas reuniões mediúnicas. Então, essas reuniões cristãs que está ali mencionado no capítulo 9 do Evangelho, do livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz, Emmanuel tem escutado, trazer justamente essa abordagem, mostrando que ali, a partir daquele momento, estava se autorizado, né, vamos dizer assim, Emmanuel coloca dessa forma, esses encontros, conversar com os mortos, mas que é necessário justamente essa seriedade, esse respeito, que precisa ter o respeito. O respeito é importante, né? Respeito significa seriedade, o respeito é importante. Você está ali conversando com a entidade, conversando com o espírito, ele muitas vezes expõe a sua intimidade, os seus conflitos, os seus anseios, as suas angústias, e você está ali escutando ele. Então, você tem que respeitar isso, é preciso respeitar a intimidade das pessoas, é preciso respeitar a intimidade dos espíritos. Não podemos esquecer que os espíritos, eles já foram encarnados, perdeu o corpo físico, mas a sua individualidade segue com eles. Então, essa individualidade precisa ser respeitada por nós precisamos respeitar. Porque cada um é filho de Deus, cada um com sua dificuldade, com suas limitações, como nós, aqui do lado de cá, no mundo físico, também temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações, temos os nossos problemas, e muitas vezes nós não gostamos, nós nos sentimos desconfortáveis quando vemos muitas vezes a nossa intimidade um pouco exposta. Você cria muitas vezes uma certa discreção, mas por alguma razão aquilo ganhou uma certa publicidade e isso lhe traz um desconforto e nós não gostamos disso. Então, o mesmo cuidado, a mesma atenção, o mesmo respeito que você quer para com a sua intimidade, para com o seu eu, com a sua singularidade, com a sua individualidade, os espíritos também, eles assim querem, eles assim desejam. Pelo menos os espíritos sérios, aqueles espíritos que se esforçam para se tornarem almas melhores, aqueles que já entenderam a necessidade de ter que se modificar, de ter que passar por esse processo de ampliação da consciência, para que possa fazer efetivamente com que o processo evolutivo possa acontecer na vida de cada um de nós e na vida de cada um dessas almas que permitem esse contato entre nós e esses espíritos. Então, amigos, nós vamos ficando por aqui, esperando que essa abordagem tenha auxiliado aí a cada um de nós, para que possamos entender um pouco mais sobre essas reuniões cristãs, tudo isso aí sob a luz do Espírito Emmanuel. Que Deus nos abençoe, paz para todos.